Vamos ler em 1 Coríntios capítulo 12. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e o capítulo 12. Versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Vamos agora até o versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, são necessários. Versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Capítulo 14, versículo 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Observe bem esta última parte. Faça-se tudo para edificação. Versículo 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Deus há de abençoar ricamente esta porção da sua palavra. Ontem começamos a pensar em como funciona uma igreja local. E notamos que a obra feita por uma igreja local é uma obra espiritual. E só pode ser feita por meios espirituais. Notamos ontem que Deus deu à sua igreja dons espirituais para que este trabalho possa ser realizado. Se nós queremos ver o trabalho de Deus prosperar, nós precisamos compreender este fato. É um fato fundamental. O trabalho é espiritual. Nunca devemos pensar que o segredo do sucesso está numa organização melhor, em métodos melhores, ou em maior aplicação da nossa parte. A chave do sucesso não está em coisas humanas, mas está nisso: permitir que o Espírito Santo faça a sua obra. É um trabalho espiritual. É uma coisa natural. Quando vimos, talvez, o trabalho da igreja parado, pensar que precisamos nos organizar, planejar um trabalho,
promover algumas campanhas, estudar métodos mais eficazes, procurar pessoas com maior capacidade, pregadores eloquentes, homens sábios, para resolver o nosso problema e movimentar o trabalho e reanimar e reativar aquele trabalho. Se procuramos a solução por estes meios, havemos de ser desapontados. Talvez conseguiremos um movimento maior. Talvez poderemos conseguir um aparente sucesso, mas haverá apenas quantidade sem a qualidade necessária. Haveria apenas em consequência de um trabalho destes, a obra da carne, quando estamos precisando do fruto do Espírito. Mas se nós realmente queremos ver progresso verdadeiro, crescimento real na obra do Senhor, é essencial que comecemos por aqui, reconhecendo que a obra é do Senhor. Como naquela ocasião, quando o povo de Israel saiu do Egito e se achava entre o Mar Vermelho e o exército egípcio, não havia por onde fugir, não havia o que fazer. E a palavra de Deus para aquele povo era: aquietai-vos, vede a salvação do Senhor. Em situações difíceis, a coisa mais difícil é ficar quieto, é deixar de tentar salvar-nos a nós mesmos. É a coisa mais difícil, mas é o único caminho para o povo de Deus. E aplicando isto à nossa situação, à igreja local, poderíamos dizer, sem medo de errar, que se nós queremos ver verdadeiro progresso, nós precisamos parar para que Deus possa começar. É um trabalho espiritual. Ele tem fornecido dons espirituais para que este trabalho seja feito. E ontem pensamos um pouquinho nesses dons espirituais, notando em primeiro lugar que são dons da graça que Deus tem dado gratuitamente a cada um dos seus. São espirituais, coisas distintas dos nossos talentos naturais, dos nossos talentos adquiridos. Mas como podemos usar esses dons espirituais? Mesmo possuindo dons espirituais, como poderemos usá-los? Isto na igreja local. Observe bem o que acabamos de ler no início do capítulo 12. Nos versículos 4, 5 e 6, temos três afirmações importantíssimas. Primeiro, ele diz no versículo 4 que há diversidade de dons, mas é o mesmo Espírito. Veja por um lado a diversidade, a multiplicidade de dons, e por outro lado o único Espírito Santo. No versículo seguinte ele diz que há diversidade de ministérios, de serviços, mas é o mesmo Senhor. E mais uma vez, veja por um lado a multiplicidade de serviços, e por outro lado o único Senhor. E no versículo 6, uma diversidade de operações, de resultados produzidos por estes serviços. Mas é um Deus só. E outra vez observe a multiplicidade de resultados e um único Deus que os produz. Veja nesses três versículos as três pessoas da Trindade. Versículo 4, um Espírito. Versículo 5, um Senhor. Versículo 6, um Deus. No versículo 4 ele diz que há diversidade de dons. Falamos um pouquinho sobre isto ontem e notamos que
de fato, Deus tem fornecido uma variedade de dons. Cada cristão tem recebido pelo menos um dom espiritual. O dom que um recebe não é a mesma coisa que o outro recebe, mas cada um tem algum dom dado pelo Espírito Santo. Ele fornece esses dons conforme Ele quer. Versículo 7 e o versículo 11 afirmam isto. Os dons são distribuídos pelo Espírito Santo conforme a sua soberana vontade. Não distribui os dons conforme a nossa vontade. Ele não me dá o dom que eu quero, nem dá para você o dom que você quer, por uma razão óbvia e lógica. Nós não sabemos qual a verdadeira necessidade. Nós não compreendemos em toda a sua plenitude e profundidade a necessidade espiritual do momento da igreja local. Mas Ele sabe, e Ele que sabe a necessidade, dá os dons conforme a sua sabedoria, visando um fim proveitoso para aquilo que for útil. Ele sabe o que a igreja precisa, Ele sabe o que a situação atual exige, e de acordo com a necessidade, Ele dá os dons. E diante da necessidade atual, temos a vontade de Deus de solucionar o problema e suprir a necessidade. E para fazer isto, Ele tem dado a você e a mim dons especiais, próprios para o momento e o local em que Ele nos coloca. Uma diversidade de dons, mas é um Espírito que tem distribuído tudo isto. Ele está vendo a obra toda. Ele sabe o que precisa em cada localidade. E Ele tem lançado mão de você e dado a você uma capacidade espiritual para um determinado fim. E tem colocado você num determinado lugar para fazer aquela obra específica. Uma diversidade de dons, mas todos provenientes de um só Espírito. Se nós pudéssemos compreender isso e ver a grandeza do plano do nosso Deus e sentir algo da importância de sermos incumbidos com esse trabalho, sendo preparados e capacitados por Ele mesmo, é uma honra, é uma responsabilidade muito grande, porque notamos ontem que Ele vai pedir contas. Permita que Deus fale ao seu coração agora. Uma diversidade de dons distribuídos entre cada um de nós aqui, cada um que é salvo. Deus deu algo precioso a mim e a você. Deixa isto penetrar. Deus deu a você um dom, visando um fim proveitoso. Não seja negligente. No seu próprio interesse, digo, não seja negligente. No versículo 5, ele fala, não de dons agora, mas de serviços. Há uma diversidade de ministérios, os serviços, mas o Senhor é o mesmo. Se no versículo 4 ele falou em dons, agora ele mostra esses dons em ação. É o serviço feito por esses dons. Porque o dom nunca foi dado como enfeite, nunca foi dado apenas para ser guardado, foi dado para ser usado. O dom é uma ferramenta. Não como muita gente pensa, que o dom é como aquilo que o soldado usa aqui no braço, mostrando que ele é mais importante do que aquele que tem menos. Há pessoas que pensam que porque possuem dom, pelo menos no seu entender, possuem dom, então têm direito de mandar nos outros.
Mas dom nunca foi dado para elevar uma pessoa acima dos demais. É o contrário. Deus tem dado dons para que sejam usados em serviço. E se você tem um dom, isto não te coloca acima dos demais. Este dom te coloca, vamos dizer, por baixo, como servo, para servir aos seus irmãos. Não para agir como Senhor sobre os outros, mas para agir como servo no meio do povo de Deus. O dom é para serviço. É uma ferramenta que Deus tem dado. E aquele que recebe dom é responsável por usar o dom para aquilo que for útil. Não útil para ele, mas útil para os seus irmãos, para o povo de Deus, dentro dos propósitos de Deus. Isto quer dizer, meu irmão, minha irmã, que o dom que você recebeu faz de você um devedor, um servo, uma serva entre o povo de Deus, com a responsabilidade de servir. E há uma diversidade de serviços, lemos aqui. Como existe uma diversidade de dons, há também uma diversidade de serviços. Nem todos vão fazer o mesmo trabalho. Há uma diversidade de trabalhos. Mas, diz ele, é o mesmo Senhor. E observe bem a mudança agora. Se os dons, todos provêm do mesmo Espírito, os serviços feitos por esses dons, todos são controlados pelo mesmo Senhor. Se o dom faz de nós servos, nós temos um Senhor. E é o Senhor que manda e o servo que obedece. Isto quer dizer que eu não posso usar o meu dom onde e como e quando eu quero. Eu sou apenas um servo. E esse serviço tem que ser controlado por um só Senhor. E você tem um dom espiritual que deve ser usado em serviço. Mas lembre que não pode ser usado conforme o seu bel prazer. Você é um servo com esse dom dado gratuitamente pelo Senhor. E você tem que usar este dom sob o controle de um só Senhor. E este Senhor tem dado instruções claras na sua palavra quanto ao uso desse dom. Veremos isto daqui a pouco, se o tempo permitir chegar até o capítulo 14, onde vemos regulamentos que controlem o exercício desses dons. Mas por enquanto, basta compreender isto, que se temos recebido dons do Espírito Santo, somos servos para exercer esses dons em serviço sob o controle do Senhor. Em seguida, ele diz no versículo 6 que há uma diversidade de operações. Esta palavra indica o resultado produzido pelo serviço. Temos um progresso nesses 3 versículos: dons, serviços, operações. O dom capacitando a pessoa a servir, o serviço que ele faz e o resultado produzido no versículo 6. E como há uma diversidade de dons, há também uma diversidade de serviços. E esses serviços variados produzem uma diversidade de resultados. O resultado nem sempre é o mesmo. São diversos. Mas esses resultados diversos são produzidos por um só Deus. Precisamos compreender isso. Nós podemos possuir dons espirituais. E nós podemos usar esses dons em serviço. Mas mesmo assim, não haverá resultado positivo algum
se Deus não operar. Não está em nós o produzir resultados. Não está nos nossos dons, nem nos nossos esforços. É Deus que faz a obra. Talvez um versículo que vai esclarecer isto seria 1 Coríntios capítulo 3 e o versículo 6. Lembra como Paulo diz, tendo falado dele mesmo e de Apolo, e do trabalho que realizaram em Corinto. Ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pensando nos primeiros dias do Evangelho naquela cidade, Paulo lembra de como ele entrou em fraqueza, em temor e grande tremor, não confiando em si, nem na sua capacidade, mas usando aquele dom que Deus lhe deu, ele pregou Cristo crucificado. E a fé daqueles coríntios repousou, não na sabedoria de Paulo, nem na sua capacidade, mas no poder do Espírito Santo de Deus. E naquela obra, Paulo plantou. Apolo veio depois, e ele regou. Mas diz Paulo para os coríntios, eu não produzi resultados, nem tampouco Apolo. O trabalho que existe em Corinto não é resultado do meu esforço, nem das atenções e cuidados de Apolo. Eu plantei, na verdade. Apolo, na verdade, regou o que eu plantei. Cooperamos. Não havia rivalidade. Cooperamos. Eu fiz uma coisa, Apolo fez outro. Mas nem eu nem Apolo não produzimos os resultados, nem o trabalho conjunto não produziu o resultado. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu. Deus deu o crescimento. Eu sinto, irmãos, que nós sabemos disso, mas esquecemos disso. Sabemos disso na mente, mas não acreditamos no coração. Analise bem os seus próprios pensamentos e sentimentos a este respeito. Dizemos que só Deus que pode produzir resultados. Mas quantas e quantas vezes procuramos produzir resultados pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria sabedoria e pela nossa própria tentativa, impedimos Deus opera. Talvez, se houvesse menos correria da nossa parte e mais oração, haveria mais lugar para o nosso Deus fazer o que Ele quer fazer. Isso não quer dizer que vamos ficar parados e fazer nada, porque dons foram dados para serem usados, e há diversidade de serviços que têm que ser feitos, mas o importante é agir sob o controle e orientação do Senhor, para que Deus possa produzir os resultados. É uma coisa comum em nossos dias ouvir de igrejas que fazem o seu programa, o seu plano de trabalho, com as melhores intenções, procurando, ao seu ver, a melhor maneira de alcançar o povo e produzir os maiores resultados. Depois de planejar tudo e organizar tudo, eles chegam na presença de Deus para pedir que Ele abençoe o plano que eles fizeram. Você acha que está certo assim? Ou não seria melhor se, em vez de fazermos os nossos planos e organizarmos o nosso trabalho, para depois pedir que Deus abençoe, se fôssemos primeiro
a Deus, para pedir que Ele mostrasse o que Ele tem planejado, o que Ele quer que façamos. E quando Ele mostrar, levantarmos para fazer, não o que nós achamos melhor, mas aquilo que Ele mandou fazer. Sabe o que vamos descobrir? Que muitas vezes, aquilo que Ele vai mandar fazer é aquilo que nós nunca teríamos pensado em fazer. E aquilo que outros cristãos vão chamar de loucura. Pense em Filipe, na cidade de Samaria, pregando o Evangelho, e a cidade toda estava comovida. Muitos estavam ouvindo. Deus estava operando, almas se convertendo. Um trabalho importantíssimo. E um dia Filipe vira as costas e vai embora para o deserto. Se houvesse grupo organizando o trabalho em Samaria, como hoje em dia existe, nunca permitiriam que Filipe fizesse uma coisa dessa. A lógica humana diria: Filipe, fique em Samaria, aproveite o interesse. Lá no deserto não tem ninguém. E de fato encontrou apenas uma pessoa no deserto. Mas o importante é permitir que o Senhor controle o uso dos dons que o Espírito deu. Quando o Senhor dirige o serviço feito pelos dons dados pelo Espírito, então Deus dará o crescimento. Se pudéssemos deixar a nossa sabedoria de lado, permitir que Deus opere, teríamos a mão do Senhor ainda operando. Mas há coisas que impedem, atitudes nossas que impedem. Quando lemos mais um pouco neste capítulo, vemos exatamente isto. Lemos, a partir do versículo 12, muitas coisas interessantes, baseadas numa ilustração do corpo humano. Ele diz que este corpo nosso tem muitos membros, mas é um corpo só. E assim também é a igreja local. Tem muitos membros numa igreja local, mas aquela igreja funciona como um corpo só. Talvez antes de continuar com isto, seria bom parar um pouquinho para esclarecer algo. Talvez alguns dos mais novos ainda não perceberam. A igreja local não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é aquela igreja que começou em Atos capítulo 2 e está sendo edificada, inclui todos os verdadeiros cristãos, desde aquele dia de Pentecostes em Atos 2 até um dia ainda futuro, quando Ele nos arrebatará. É a igreja desta dispensação, na qual todo verdadeiro cristão tem parte. É o corpo de Cristo. E Ele não tem 2 ou 3 ou 4 corpos. É um só. E todo verdadeiro cristão é membro daquele corpo. Mas aqui em 1 Coríntios 12, 27, ele fala da igreja local em Corinto. E ele diz, na versão que temos lido aqui em português, vós sois o corpo de Cristo. Não é uma tradução exata. Se traduzisse exatamente o que está no original, o que seria importante, diria, vós sois corpo de Cristo. Não o corpo, o artigo não está no texto original. E o que ele está dizendo com isto é, não que a igreja local é o corpo de Cristo. Neste caso, Cristo teria um corpo em Tupi Paulista, outro em Descalvado, outro em Londrina, outro em Penápolis, e não sei onde. Seria uma coisa absurda.
Mas o que está dizendo é que a igreja local em Corinto, em Tupi Paulista, tem o caráter de corpo. Funciona como corpo. Cada membro forma parte daquele corpo. Como os membros do meu corpo físico formam um corpo só, assim os membros da igreja local formam um só corpo e devem funcionar como um só corpo. Mas o que acontece? Duas coisas que vemos nesse trecho que vamos escolher, se permitir abusar um pouco da sua paciência, só essas duas coisas. Primeiro, ele cita um exemplo. Se o olho disser, porque eu não sou boca, não sou do corpo, se um membro disser, porque eu não sou aquele membro, então eu não sou do corpo. Ele pergunta, será então que este membro não é do corpo? É do corpo. Mas o que ele apresenta nesta parte é uma coisa que acontece em quase toda a igreja local que eu conheço. Temos aqui, para falar, talvez com um pouco de franqueza, um caso de falsa humildade. Vemos aqui um cristão dizendo, eu não sou o irmão fulano, eu não tenho dom para pregar, então não sou ninguém. Ele olha para aquele outro membro, ele vê o que aquele está fazendo, e ele talvez sinceramente se sente inferior. E ele, devido a isto, não faz nada. Eu não sou fulano, então não sou ninguém. É aquele pensamento de não ser necessário. A igreja precisa do irmão fulano porque ele prega tão bem. E a igreja precisa daquele outro irmão porque ele trabalha tanto, ele tem tanta capacidade, mas eu só faço o número. Eu só esquento o banco. Meus irmãos, esta atitude impede o progresso da igreja. Deus tem dado dons a cada membro da sua igreja. Cada irmão e cada irmã. Posso repetir? Cada irmão e cada irmã, desde o mais velho até o mais novo, todos têm recebido um dom. Para quê? Para aquilo que for útil, visando um fim proveitoso, diz o texto. E só porque o seu dom não é o dom que o outro recebeu, você fica parado? Imagine no seu corpo. Este braço começa a dizer, é porque eu não sou perna para andar, então eu não tenho muita importância, não vou fazer nada. E o braço fica paralisado. E algum outro membro também, por se julgar muito insignificante, talvez um dedo, resolver não trabalhar mais, fica parado, nem dobra. Estorva o corpo. E na igreja local em Tupi Paulista, você está usando o seu dom ou é um membro paralisado? Permite-me perguntar de outra forma. Você está ajudando ou estorvando? Não se ofende, mas vamos falar com franqueza. Não há meio termo. Ou está ajudando positivamente, ou é um membro paralisado que o corpo tem que carregar. E por sua falta, um outro membro está sobrecarregado. Se este braço está paralisado, o outro tem que trabalhar dobrado. Ou pode acontecer coisas piores? Tem um outro caso mais embaixo.
no versículo 21, um membro olha para o outro e diz: eu não preciso de ti. Este membro, ele não tem uma falsa humildade. Ele sofre de uma dose excessiva de autossuficiência. Ele acha que é capaz de fazer tudo. Ele pode deixar por minha conta que eu prego, eu oro, eu faço abertura, eu não preciso de vocês. Eu faço tudo. Eu tenho a capacidade, eu faço. E a pessoa que domina a igreja do Senhor, a pessoa como Diótrefes em 3 João, que gosta da preeminência, ele assume a liderança e tudo gira em torno dele. Ele é o manda-chuva. Ele é tudo. Ele não precisa de ninguém. Se você não quer fazer nada, não tem problema, eu sei fazer. Sabe que isto também atrapalha a igreja do Senhor? Não é só um membro paralisado que estorva e impede o progresso do corpo. Mas imagine se um membro do corpo quer fazer o serviço do corpo inteiro. Já pensou que coisa ridícula se o meu pé quisesse pegar a Bíblia para virar as folhas? Se o meu pé quisesse falar? É uma coisa absurda. Mas quantos cristãos fazem exatamente isto? São necessários na igreja, Deus lhes deu uma função, mas além de fazer a função que Deus quer, eles querem fazer a função dos demais. A língua não pode enxergar, o olho não pode falar, mas eu preciso tanto da língua como do olho. E na igreja local, nem todos pregam. Cada um tem o seu dom. Nem todos ensinam. Mas quando cada um funciona no seu devido lugar, a igreja prospera. Ele diz ainda neste versículo 22 do capítulo 12, que até os membros que parecem mais fracos são necessários. Eu gostaria de frisar bem isto. São necessários. Não apenas que são tolerados, o que permitimos que eles sejam membro do corpo. Se nós pudéssemos entender que cada um é necessário, isto quer dizer, irmão, que nós precisamos uns dos outros. Não é simplesmente o fato de que é bom ter a cooperação um do outro, mas é que precisamos disso. É necessário. Eu acho que vamos deixar o resto, porque eu gostaria de deixar uma conclusão mais clara aqui. E para resumir o que estou pensando nesta tarde, eu faço mais uma pergunta. Se temos considerado a igreja local com a sua diversidade de dons, sabendo que cada membro tem algum dom espiritual, e ninguém deve ficar paralisado, e ninguém deve querer fazer o serviço do outro, como que poderemos organizar ou controlar uma igreja de uma forma tal que cada um funciona no seu devido lugar? Se tiver 20, 30 membros na igreja, como podemos fazer para que cada um se encaixe no seu lugar, para que tudo funcione com harmonia, com perfeição, com uma engrenagem perfeita? Irmãos, só há uma maneira. Nesse corpo humano, como é que cada membro funciona em harmonia, cooperando um com o outro, cada um contribuindo para o progresso do corpo? É porque todo o meu corpo é controlado por um só cérebro. E na igreja local, quando nós permitimos que ela seja controlada por um só cabeça, um só Senhor,
então teremos aquela harmonia de ação, aquela perfeição de ação, um funcionamento perfeito. E assim voltamos ao ponto onde começamos. É um trabalho espiritual. Não há meios humanos de resolver isso. Não há meios carnais para conseguir que uma igreja local funcione. Temos de tirar as nossas mãos desta arca santa. Permitir que Deus faça a sua obra em nós. Concluindo, eu vou contar uma experiência que aconteceu alguns anos atrás com um irmão que estava viajando de trem e encontrou com um pastor, chamado pastor, de uma denominação evangélica. Conversando, logo se perceberam que ambos eram verdadeiros cristãos. Tiveram um tempo gostoso conversando da salvação, da palavra de Deus, e então este irmão começou a explicar como funciona a igreja local, como reunimos ao nome do Senhor e não temos um pastor humano e nada disto, e explicou como funciona. E aquele chamado pastor ficou escutando, admirado, nunca tinha ouvido falar de uma coisa destas. Quando estava chegando ao fim da viagem, e o irmão estava chegando ao fim da sua explicação de como funciona a igreja local, aquele pastor disse para ele: meu irmão, é maravilhoso. Eu nunca ouvi falar de uma coisa dessas. É uma coisa tão perfeita, uma coisa tão linda. Mas é impossível. Não pode funcionar. Precisava de algo sobrenatural para fazer isto funcionar aqui na terra. E meu irmão disse: concordo. Mas por que será que Deus nos deu o seu Espírito Santo? Não é aquele sobrenatural que precisamos? E a resposta está nisso. O que vemos aqui, para o funcionamento de uma igreja local, não pode funcionar no poder da carne, na sabedoria humana. É impossível. Impossível. Somente quando deixamos lugar para o Espírito Santo é que a igreja pode funcionar e podemos ver a beleza daquilo que Deus preparou. Espero que Deus nos ajude a compreender isto. E não só compreender, mas ver isto em cada igreja local representada aqui. Amém.